Abra sua Bíblia em 1 João, Primeira João 1. Primeira João 1, os versos 4 e 5, dizem assim: Estas coisas escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. 1 João, capítulo 1, versos 4 e versos 5. Amém? Essa é a segunda metade, ou a segunda parte da mensagem que nós começamos a pregar semana passada, que traz o título, Essa é a mensagem, Deus é luz. Nós vamos finalizar essa mensagem. A nossa proposta, essa final de tarde, começo de noite, é estabelecer princípios fundamentais que nos habilite a uma correta compreensão sobre quem é o Deus cujo nosso culto é direcionado. E assim, nós vamos tentar identificar se nós temos mantido uma relação com um ídolo que foi formado, que foi formatado, que é fruto da nossa imaginação, ou se de fato nós estamos mantendo relacionamento, comunhão com o Deus Criador de todas as coisas. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer essa diferenciação entre compreender se estamos adorando um ídolo que é segundo a minha imagem, segundo as formatações que eu idealizo, ou se estamos adorando genuinamente o Criador que criou as criaturas, os homens, a sua imagem, conforme a sua semelhança? Como é que nós vamos diferenciar? Como é que nós vamos conseguir perceber se é o Deus verdadeiro ou é o Deus das minhas formatações que eu estou adorando? Para isso, irmãos, nós vamos olhar para os atributos de Deus. Os atributos podem nos garantir ou garantem para nós uma correta compreensão sobre o ser. E especificamente nós vamos trabalhar aqui o atributo de santidade, observando algumas aplicações da santidade de Deus para a relação de Deus com as criaturas. Ou seja, nós vamos olhar dentro da santidade aspectos de sua pureza, de sua bondade, de sua retidão e de sua justiça. Por meio deste olhar, nós vamos conseguir identificar se o Deus o qual nós estamos adorando possui essas características, possui esse atributo, o atributo de santidade, dentro da perspectiva da pureza, da bondade, da retidão e da justiça. Amém, irmãos? E aí eu quero introduzir essa fala dizendo que no último sermão nós estabelecemos o princípio fundamental pelo qual a nossa relação com a vida deve ser estabelecida, deve ser mantida, deve nortear. Ou seja, sempre devemos ter o ponto de partida para toda a nossa percepção da vida, para todas as compreensões da vida, da existência. Sempre devemos partir da perspectiva de que Deus se revelou, e Ele se revelou de fato, e a sua revelação, a revelação do seu ser, é o ponto de partida para tudo na nossa vida. Foi isso que nós estabelecemos na semana passada. Nós também falamos um pouco sobre as estruturas que moldam a nossa forma de pensar. E identificamos que esses modelos históricos e culturais que nós possuímos determinam e modelam toda a construção lógica do nosso raciocínio. Essa maneira de pensar, ela alimenta o nosso ego de tal maneira que toda a percepção que possuímos do mundo à nossa volta sempre gira
em torno daquilo que nós definimos a respeito das coisas. Ou seja, as coisas, os seres, sempre são aquilo que nós definimos que eles são. Nós temos um ideal sobre alguma coisa, nós definimos isso, nós estabelecemos isso, e a partir desse estabelecimento nós fixamos isso no nosso raciocínio. Então, tudo parte por aquilo que eu identifico que é. E aí nós, com relação a isso, nós não observamos a natureza das coisas. Nós apenas identificamos que ela deve ser isso, e a partir daí nós estabelecemos que ela é isso que nós definimos. Me permita aqui apresentar para você uma imagem, criar uma imagem sólida para tentar apresentar essa ideia de que eu, como indivíduo, sempre olho para alguma coisa, ou para alguém, ou para alguma situação, e independente do que aquilo é ou represente de verdade, eu imagino e crio e determino que isso seja alguma coisa. E a partir desta construção do meu raciocínio, eu passo a vivenciar e a me relacionar com isso. Eu quero trazer aqui a imagem de um grupo que tem crescido muito, é uma ideologia que tem crescido muito nos últimos 30 anos na nossa cultura. E eu me aproximo dessa fala com muito cuidado, porque sempre quando a gente utiliza esse segmento para fazer alguma apresentação, gera muito debate em cima dele, principalmente quando se a pessoa que inicia essa discussão, inicia essa fala, está ligado a algum contexto religioso. Por isso eu me aproximo disso com muito cautela, com muito cuidado, querendo construir na mentalidade dos irmãos esse ideal, essa imagem do homem construindo, do homem identificando e assumindo as coisas, independente do que elas realmente são. A base sou eu que defino as coisas. E que movimento é esse? É um movimento cultural muito presente chamado movimento LGBT. Essa imagem, eu acredito, desse movimento, ela imprime na nossa cabeça uma imagem muito sólida sobre essa dinâmica da vida humana. Por exemplo, a forma como uma pessoa, alguém que é adepta da ideologia LGBT, alguém que está dentro da cultura LGBT, vivenciando os movimentos, os sentimentos da cultura LGBT, a forma como ela se vê, a maneira como ela se identifica no mundo, superam as estruturas ontológicas do seu ser. E quando eu digo que a forma como ela se vê e a forma como ela se sente superam as estruturas ontológicas, eu quero dizer para você que a ciência da ontologia é aquilo que estuda a base da natureza das coisas. É por meio da ontologia que nós definimos o que uma coisa deve ser. Por exemplo, a ontologia olha para um peixe e olha a estrutura da sua natureza e identifica que aquilo é um peixe. Não se pode dizer que um peixe é uma ave. Por quê? Porque a estrutura ontológica, o estudo da ontologia diz que a natureza daquele ser vivo é um peixe. Entretanto, quem está dentro do movimento LGBT olha para si, olha para o mundo, olha para os seus sentimentos e, independente da estrutura da sua natureza, independente da ontologia do seu ser, ela define que ela deve ser uma outra coisa. Não importa, dentro dessa perspectiva, não importa a natureza do ser. O que importa é o eu. Como o eu do indivíduo se identifica. E isso é determinante. O eu identificar alguma coisa é determinante para que a natureza e os atributos do ser sejam totalmente rejeitados ou anulados. Deu para você entender isso?
Você conseguiu imaginar essa ideia? Um indivíduo que tem uma natureza específica e por meio da relação que ele desenvolve com o entorno, com o meio, à medida que ele se sente em relação aos outros seres, ele anula por completo a sua natureza e adota uma postura que, de acordo com os seus sentimentos, de acordo com os seus ideais, ele se define. Esse mesmo princípio pode ser visto em diversas expressões dos nossos relacionamentos. O que conduz a dinâmica da vida no existir é como o eu de cada um de nós vai redefinindo as coisas e os seres em nossa volta e em nossa relação. E geralmente, nós redefinimos as coisas e os seres de tal forma que as coisas e os seres contribuam para o nosso benefício. E independente de observarmos a estrutura da natureza, nós não queremos saber, eu defino que isso é isto aqui e acabou-se. Essa é uma prática comum na nossa cultura. Desta forma, alguém, queridos, pode definir para si o que é um namoro. E aí, dentro dessa perspectiva do que eu decidi, ou do que eu defini o que é um namoro, eu também vou definir o que eu posso vivenciar dentro desse namoro. Porque eu defini o que é um casamento, alguém vai dizer assim, eu defino que casamento é isso aqui. E então, a partir da sua definição de casamento, você também começa a definir qual é a importância desta ação, deste casamento, dentro da construção social. Não importa o que realmente um casamento signifique, você redefine o casamento para você. Nós também temos o costume de redefinir o que é religião e o que é igreja. Alguém vai dizer, eu estou redefinindo a igreja, eu estou redefinindo a religião para mim. A igreja e a religião significam isso aqui para mim. Assim também é a ideia que possuímos de Deus. Uma grande parcela das pessoas no mundo inteiro tem uma forma, tem um formato cristalizado, tem uma ideia feita sobre o ser de Deus. É uma ideia, irmãos, própria, é uma ideia individualizada. Cada indivíduo possui uma compreensão sobre Deus. A pergunta acompanhada de sua resposta, que pergunta é: quem é Deus para você? A resposta que acompanha essa pergunta, ela ilustra bem o que eu estou querendo dizer. Se você sair perguntando aí afora para as pessoas quem é Deus, cada pessoa identificará, terá uma ideia, uma formatação acerca do ser divino. Agora, será que a ideia, será que a formatação, será que a compreensão que eu tenho sobre quem Deus é, realmente expressa a verdade sobre o ser de Deus? Já passou pela sua cabeça que possivelmente uma gigantesca parcela do mundo, das pessoas, em todo o tempo, em todo o mundo, esteja tendo uma ideia equivocada sobre quem é Deus? Sendo assim, as pessoas estão adorando, se essa é uma verdade, que as pessoas têm uma ideia formatada sobre Deus e que cada indivíduo possui uma ideia sobre Deus. Desta forma, se cada um de nós tem uma ideia sobre quem Deus é provável que nós estejamos adorando um ídolo e não o Deus genuíno. Um Deus fabricado pelas nossas próprias ideias, compreensões de ideias e compreensões que foram sendo formatadas, que foram sendo construídas por causa daquela herança histórica que nós falamos aqui semana passada. O ego é que vai definindo o que Deus realmente é, e essa imagem que o ego vai definindo sobre Deus, geralmente,
apresenta um Deus que satisfaz as minhas necessidades e não diz respeito ou não faz jus à natureza do ser divino. A pergunta que nós precisamos fazer é: quem é realmente Deus? Existe alguma indicação que nos possa ou que nos permita conhecer Deus verdadeiramente, sem as ilusões do nosso ego? Alguns filósofos, ao longo da história, eles têm debatido sobre a possibilidade de nós podermos conhecer realmente a Deus. Ou seja, a pergunta que esses homens fizeram, esses estudiosos, esses filósofos, esses teólogos, era: será que a estrutura mental do ser humano é capaz de compreender, de conhecer o ser divino? Teólogos como Karl Barth, Emil Brunner, Paul Tillich e Søren Kierkegaard e outros, muitos, discutiram sobre a fraqueza, sobre as limitações que nós temos em ter a possibilidade de conhecer a Deus, ou ser impossível para nós conhecermos a Deus. Muitos teólogos caminharam entre esses dois polos: é impossível se conhecer a Deus, ou é possível conhecer a Deus. E outros tentaram um meio termo desta relação, tentaram aproximar os dois polos numa outra formatação. Entretanto, irmãos, independente do que os teólogos e dos filósofos disseram sobre a nossa capacidade ou incapacidade para conhecer a Deus, para percebê-lo realmente como Ele é, independente das ideias e filosofias desses homens, o apóstolo João nos diz que não só é possível conhecer a Deus, mas também é possível manter uma relação de comunhão com Ele. E sabe por quê? João diz: porque Deus é luz. Ou seja, independente da nossa ignorância, da nossa incapacidade, da nossa fragilidade em compreender, ou mesmo de ver perfeitamente, Deus se fez conhecido, se fez notório, se fez inquestionável em toda a criação. Deus destila, Deus irradia o seu ser em toda a criação de tal forma que negá-lo é a forma mais dramática de auto-engano ou de rebeldia que o homem pode experimentar. Parafraseando o argumento do Joaquim, no começo do ano, quando ele expôs esse texto, Deus é luz, assim como é natural para a luz revelar as coisas que estavam ocultas nas trevas, é próprio de Deus se revelar, se fazer conhecido, se fazer notório em toda a sua criação. Então, irmãos, podemos dizer que Deus é luz é a mesma coisa que Deus se fez conhecido. Ora, se Deus se fez conhecido, a pergunta é: como eu posso conhecê-lo então? Como Ele é realmente? E como eu posso ter a certeza? Como eu sei que o que você vai me dizer, o que você vai me apresentar, não é mais um fruto da ilusão, não é mais uma construção do seu próprio ego adoecido, que se assenhora de toda a compreensão que você pode ter sobre as coisas? Quem garante que a nossa ideia, aquilo que eu disser para vocês essa noite, não é também uma construção apenas da minha mente, do meu ego, do meu ventre sobre quem é Deus? Só tem uma forma, irmãos, de nós conseguirmos fazer essa diferenciação: é quando nós olhamos para os atributos do ser. Porque os atributos do ser indicarão a sua natureza, mas não só indicarão a sua natureza, também apresentarão os seus atos, porque os atos de um ser sempre
em todo o tempo acompanharão a sua natureza. Conhecer os atributos ou a natureza de um ser garante-nos uma real compreensão sobre o ser, nos livrando dos enganos estruturais que a nossa cultura e que a nossa estrutura de compreensão pode nos impor, irmãos. É uma questão, como eu disse, de observar as coisas pelo foco, pela lente da ontologia, analisar a natureza. A lista dos atributos de Deus é muito extensa. Ela possui várias classificações. Atributos de grandeza, atributos de bondade, atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis e por aí vai. É uma série de atributos. Não é a nossa intenção, não é a minha intenção aqui abordar nesse sermão todos os atributos conhecidos pela teologia que podem revelar a natureza de Deus em sua relação com os seres humanos. Entretanto, há um atributo do ser divino que é fundamental, que o distingue completamente de qualquer coisa que o ser, ou que o distingue completamente de qualquer coisa ou de qualquer ser na criação. Tem um teólogo chamado Augusto Hopkins-Strong, é um teólogo batista. Ele sugeriu que esse atributo é o atributo mais importante em Deus. E que atributo é esse? É o atributo da santidade. Deus é santo. Nós precisamos entender bem o que significa a santidade de Deus. Há alguns aspectos básicos na santidade de Deus que eu preciso tratar, que nós precisamos tratar. E o primeiro aspecto da santidade de Deus que nós precisamos observar para olhar a sua natureza, para identificar quem é o Deus verdadeiro, para contrastarmos com aquele com o qual nós adoramos, que possivelmente pode ser apenas uma construção dos nossos ideais. Deus, em sua santidade, pode ser caracterizado também com uma singularidade. O que isso significa? Isso indica que Deus é totalmente distinto de tudo o que conhecemos. Ele está separado da criação no sentido de semelhança com ela. O que eu quero dizer com isso? Não há nada na criação, no plano de criação, que possa ser assemelhado, que possa se comparar a Deus. O texto de Êxodo, capítulo 15, verso 11, o escritor diz o seguinte: quem é semelhante a ti, Deus eterno? Quem é semelhante? O que eu posso mostrar como semelhança, o que eu posso identificar, que possa criar uma imagem a teu respeito? Nada, porque Deus, na sua santidade, no atributo de santidade, possui uma singularidade tal, que nada na criação pode ser comparado a Ele. O texto de Êxodo, capítulo 20, verso 4, é o mandamento que proíbe os seres humanos, no ato de adoração, criarem imagens do que há em cima da terra, ou debaixo da terra, em cima nos céus ou debaixo da terra. Não se pode construir, não se pode criar, não se pode formatar uma imagem acerca de Deus, porque Deus é singular em sua santidade e em seu ser. Então, a primeira coisa que eu e que você precisamos observar na santidade de Deus, na característica de sua singularidade, é o Deus em que nós estamos adorando, o Deus em que nós estamos pensando, nós estamos curvando, nós estamos levantando as mãos, possui essa singularidade. Existe algo na natureza com o qual você consegue identificar este ser que você adora, porque se existir, não é Deus, é uma construção dos seus ideais. Para você ter uma ideia, um filósofo antigo,
tentando criar uma imagem sobre a singularidade de Deus, ele disse assim: é como se você tentasse dar cor, colocar um tom sobre uma nota musical. Imagine uma nota musical. Imaginou? Os músicos aqui vão ver, tem a escala de dó, você consegue construir uma imagem para representar o som, sim ou não? Você consegue definir uma imagem. Quando você escuta o som, o seu cérebro formatou uma imagem para determinados sons, sim ou não? Sim, os músicos aqui entendem isso. Agora, você já pensou em dar um tom, uma cor para essa nota? Vai ser impossível nós colocarmos tinta, cor no som. É isso que a singularidade de Deus, trocando em miúdos, de forma muito básica, representa. Nós não temos condições, capacidades de idealizar uma imagem sobre o ser de Deus. Por quê? Porque Ele, em sua santidade, é singular. Como diz um outro teólogo batista, Erickson Millard, um teólogo mais moderno dos nossos dias, a única reação adequada que os homens, que os seres criados têm diante da santidade e da singularidade de Deus é de temor, tremor e silêncio. Imagine você se deparar com algo extraordinário, singular em toda a criação, que não há palavras nem imagens que você possa construir para apresentá-lo. Se o seu coração não se encher de temor, se o seu coração não se encher de tremor, se não houver reverência e silêncio, não é Deus que você está adorando. Segundo atributo, aliás, segunda característica dentro do atributo de santidade de Deus, segundo aspecto da santidade de Deus, a sua pureza e a sua absoluta bondade. Essa característica, ela indica que ele não é tocado, nem manchado pelo mal deste mundo. E que as suas ações sempre, em todo o tempo, sempre são absolutamente ações de bondade. No livro de Gênesis, no capítulo 1, o escritor apresenta Deus criando as coisas, criando a natureza, criando o mundo. E ao término de cada ação de Deus, ele observa que as suas ações produziram algo bom. E viu Deus o que tinha feito e era bom. E o texto diz que quando Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, ele não só viu que era bom, era muito bom. Um texto de Abacuque, capítulo 1, verso 13, enaltece a ideia de Deus não poder ser contaminado com o mal deste mundo. Abacuque diz: tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Tiago, capítulo 1, verso 3 diz: Deus não pode ser tentado, Deus não pode se inclinar, Deus não agirá de forma ímpia, de forma a se adequar ao mal. Tiago 1:3. E Jó, capítulo 34, verso 12 diz: na verdade Deus não procederá de modo ímpio, nem perverterá o juízo. A pureza e a bondade de Deus é a nossa garantia, irmãos, de que Deus, em seu relacionamento com a criação, sempre agirá de forma pura, sempre agirá de forma boa, em concordância com a sua santidade. Observar a santidade de Deus e a relação da santidade de Deus produzindo em Deus ou revelando em Deus um ser puro e um ser bondoso é a garantia que nós temos
de que todas as ações de Deus para com a sua criação serão ações de pureza e de bondade. Então, se existe alguma compreensão no Deus em que você adora, que de certa forma ele se adequa a alguma imperfeição ou alguma maldade deste mundo, não é o Deus em que você, não é o Deus Pai de Jesus Cristo que você está adorando. A terceira característica do atributo de santidade de Deus é a sua retidão. Essa aqui, irmãos, é, por assim dizer, a santidade aplicada ao relacionamento de Deus com a criação. Isso significa que a sua palavra, a palavra de Deus, as suas ordenâncias, a sua lei, são tão perfeitas quanto Ele mesmo é perfeito. E que as suas ações estão sempre em harmonia com a sua palavra. Salmo de número 19, 7 e 8, o escritor dos Salmos vai trazer esta informação a respeito enaltecendo a retidão da palavra de Deus. Ele vai dizer, a lei do Senhor é perfeita, é reta, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e limpa os olhos. Jeremias, capítulo 9, verso 24, enaltece a questão da retidão de Deus em relação à sua lei, em relação à sua palavra. Ele diz, mas o que se gloria, glorie-se nisto, em me entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E Gênesis capítulo 18, verso 25, Abraão, conversando com Deus, diz, não fará justiça o juiz de toda a terra. A retidão de Deus, expressa na sua santidade, conduz Deus a agir de forma reta com relação à sua criação. O quarto aspecto da santidade de Deus, a sua justiça. Deus não apenas age em conformidade com a sua justiça, aliás, em conformidade com a sua lei. Ele também administra seu reino e criação de acordo com esta justiça, com esta lei. Sendo assim, queridos, Deus sempre é justo em todos os aspectos dos seus atos. Isto implica que toda a transgressão, eu quero que você abra seus ouvidos e os seus olhos para isso. A justiça de Deus implica a retidão de Deus, a pureza de Deus, a santidade de Deus. Ela implica dizer que toda a transgressão da lei de Deus, a justiça, a retidão, a pureza e a bondade de Deus, que são aspectos da santidade de Deus, vindicam a punição adequada. Deu para você entender? A santidade de Deus, esse Deus que é singular, que tem uma singular, que nada na natureza, na criação pode se comparar a Ele, que tem justiça, que tem pureza, que tem retidão. Essas características do ser e da natureza de Deus indicam que toda e qualquer transgressão da criação contra Deus, contra a sua lei, que é pura, que é reta, vindicam a punição adequada. É por isso, irmãos, ou foi por isso, por causa desse atributo extraordinário de Deus, de sua natureza, que Jesus entregou a sua vida santa para cumprir as exigências da justiça de Deus contra os crimes que nós, seres humanos, fizemos contra Deus. Foi por causa deste atributo de Deus, de sua santidade, que Jesus derramou sua vida na cruz do Calvário, para que a retidão de Deus fosse exercida na punição da transgressão de toda a humanidade. Jesus ofertou o seu sangue imaculado a fim de satisfazer a pureza
de Deus e glorificar a bondade de Deus para a sua criação. Jesus santificou-nos por meio de sua morte, a fim de comunicar-nos a santidade. Eu quero que você entenda isso. Jesus entregou a sua vida a fim de comunicar a mim e a você o atributo de santidade de Deus. Esse atributo que faz Deus ser um ser singular. A morte de Cristo traz para mim e para você uma comunicação deste atributo, e uma comunicação no sentido não só de que você agora está ciente disso, mas que você também pode participar da santidade de Deus. Este é um atributo que nos é comunicado, e o próprio Deus nos chama a uma vida de santidade. Sede santos, como eu sou santo, é o texto sagrado. É por causa disso que o apóstolo João nos diz: essa é a mensagem que dele ouvimos, essa é a mensagem que nos foi comunicada. Jesus nos ensinou que Deus é luz, que Ele se revela, que Ele se mostra, que Ele abre diante de nós os seus atributos, que Ele apresenta para nós a sua natureza, para que por meio de uma percepção clara da sua natureza, possamos manter um relacionamento com o Deus real, e não um Deus que é a construção do nosso ego. Eu concluo a minha fala esta noite dizendo que eu sei, irmãos, eu sei que todos nós temos uma ideia de Deus. Eu sei que se a gente perguntar, cada um falará, dirá, definirá quem é Deus. Eu sei que é difícil reconhecer, muitas vezes, que aquilo que eu entendo sobre Deus não é ou não faz justiça à natureza de Deus. Eu sei que é difícil. Afinal de contas, irmãos, pensar sobre Deus deveria ser a coisa mais fácil do mundo. Deveria ser natural para nós. E nós pensamos que é. Ser fácil. Mas, infelizmente, se a ideia que eu tenho de Deus, que você tem de Deus, se a nossa consideração sobre a pessoa de Deus, se ela não se ajustar, se ela não pensar na santidade como algo que confere a Deus singularidade, se nós não tivermos a noção que Ele possui uma pureza tal, que todos os atos de transgressão contra a sua lei receberão a justiça e a reta justiça, é provável que não seja o Deus, Pai de Jesus Cristo, que nós estamos adorando. Se o meu pensar sobre Deus não considerar a sua santidade, não considerar a sua pureza, não considerar a sua retidão e a sua justiça, é provável que nós não conheçamos a Deus. Se nós não conseguimos ver minimamente os aspectos correlacionados desses atributos em nós, à medida que nós vamos nos relacionando com esse que nós adoramos, isso será a maior indicação de que nós não conhecemos a Deus e que nós não estamos adorando a Deus. Se você não conseguir perceber aspectos deste atributo de Deus chamado santidade, retidão, aspectos da retidão, se você não conseguir vislumbrar na sua dinâmica de vida aspectos da retidão, da pureza, se você não conseguir pensar em Deus como como alguém que tem uma singularidade ímpar, inimaginável, se isso não te fizer temer e tremer, e se você não conseguir perceber traços, fagulhas da santidade de Deus na tua vida, é provável
que você esteja com uma ideia equivocada sobre Deus. É provável que você ainda esteja iludido pela construção do seu ego. A minha oração, queridos, é que você possa, ao observar os atributos de Deus, indicando a natureza real do Deus Criador, você possa desfazer qualquer ideia equivocada sobre o ser de Deus, desconstruir essa compreensão mundana, secularizada e antibíblica, de que o nosso relacionamento com Deus pode ser desenvolvido, pode ser construído dentro dos nossos termos. Porque é isso que a secularização do mundo, da igreja, da religião, tem imprimido nos nossos corações. Que nós podemos manter uma relação com um Deus que é santo, de um Deus que é singular, de um Deus que é puro, de um Deus que é reto, de um Deus que tem em si a justiça. Nós queremos dizer que a nossa relação com esse ser pode ser dentro dos nossos termos. Hoje, eu finalizo com essa fala. Hoje eu fui para um almoço na casa da minha irmã e eu conversava com a minha irmã e minhas duas sobrinhas. Uma formada em marketing e a outra formada em serviço social. Uma mentalidade, uma construção do raciocínio. Eu vinha falando para a Salete, aquela fala é a imagem mais clara do que eu tenho pregado nos últimos sermões. É a imagem construída de uma mentalidade secular, aonde aonde os meus sentimentos, os meus ideais, as minhas formatações determinam o caminho e as coisas. Por incrível que pareça, irmãos, não é só minhas sobrinhas que estão com essa mentalidade. A maioria das pessoas se identificam como protagonistas. Elas são a referência, as ideias, os ideais deles são as referências para eles terem relação com o seu entorno e inclusive com o ser divino. Eu perguntei à minha sobrinha assim, e como é que você mantém relação com Deus? Ela, do meu jeito. É assim que nós estamos vivendo. Mantendo uma relação com Deus do nosso jeito. Mas, infelizmente, irmãos, não é possível manter relação com o Deus, o Pai de Jesus Cristo, o Deus Criador de todas as coisas, nos meus termos. Tem que ser nos termos dele, entendendo a sua natureza e os seus atributos e submetendo-se às indicações dele para adorá-lo. Amém, queridos? Eu espero que esses 2 sermões que foram pregados na semana passada e nesse sermão possa ter alcançado o seu coração e possa fazer você pensar sobre quem é o Deus que você tem adorado e qual a dinâmica de serviço e adoração que você tem desenvolvido com ele. Amém? Pastor Joaquim.